Olá, tudo bem? Mais uma vez, com muita alegria, estamos começando o programa A Arena do Futuro, chegando em sua casa para estudar hoje um tema muito importante, o 7º mandamento. Não cometerás adultério, não adulterarás. Esse é um assunto que vai, com certeza, ajudar você a enriquecer a sua vida espiritual e tirar também várias dúvidas. Antes, porém, eu quero lembrar que nós temos o site da Novo Tempo, novotempo.com/Arena do Futuro, é o nosso blog. Ali você tem vídeos, textos, mensagens, fotos, para que você esteja mais inteirado do nosso programa. Temos também o e-mail, arenadofuturo@novotempo.org.br. Através do e-mail, você pode solicitar o nosso curso bíblico, que é o DVD O Grande Conflito, com 18 lições. Esse curso é de graça, é só fazer o seu pedido e nós enviaremos para você, tá bem? Além disso, nós temos o Twitter do programa, @Arena do Futuro, e também o meu pessoal, @PRLuizGoncalves. Assim, você fica sabendo de tudo e de todos os detalhes de nossas viagens, pregações por toda a América do Sul. Deixa eu guardar meu DVD aqui e vamos agora nos preparar para o estudo da Palavra de Deus. Hoje vou receber 2 pastores para estudar comigo, debater com você e comigo também o 7º mandamento. Vamos abrir a Bíblia, o que eu já falei, mas eu faço questão de abrir a Bíblia, em Êxodo, capítulo 20, versículo 14, diz assim: não adulterarás. Como já falamos em vários programas, os 10 mandamentos foram escritos em 2 tábuas de pedra. Na primeira tábua, Deus escreveu 4 mandamentos. Na segunda, escreveu 6 mandamentos. Lembrando que os 4 primeiros falam do nosso amor para com Deus e os 6 últimos do nosso amor para com o próximo. Portanto, este mandamento de hoje está na segunda tábua e refere-se ao respeito, ao amor e ao cuidado que devemos ter para com as pessoas. Quando Deus diz não adulterarás, o que Deus está querendo dizer na prática? De forma clara, simples, para você entender, para nós entendermos. Essa pergunta eu farei aos 2 pastores convidados. O que significa não adulterarás? Será que não adulterarás tem a ver também com um casal que mora junto, vive como marido e mulher, porém esse casal não é casado? Será que esse casal está em adultério ou não? Aí nós temos 2 pontos. Temos o ponto de vista civil e o ponto de vista bíblico, religioso. Nós vamos analisar isso com os 2 pastores. E mais, é possível, através da internet, através de sites, através desse tipo de mensagens que aparecem aí pornográfica, isso pode ser considerado também adultério? Eu vou perguntar também aos pastores sobre a internet. Queremos hoje abrir aqui a ferramenta, a caixa de ferramentas, para entender de uma vez por todas o que quer dizer esse mandamento. E mais, e aquele casal de namorados que está namorando e já estão vivendo uma vida íntima, como se fosse marido e mulher. Isso também é adultério? Isso é lícito? É ilícito? O que diz a Bíblia sobre isso? Não adulterarás. Uau, que mandamento, hein? Qual a relação desse mandamento com a pornografia, as revistas e também a internet? Qual a ligação ou a relação desse mandamento com filmes que têm mensagens pornográficas, sensuais e que são negativas? Tudo isso nós precisamos entender na palavra de Deus. E ainda, será que o não adulterarás nos ensina alguma lição de cuidado, de preservação? Será que esse mandamento ele é corretivo ou preventivo? O que a Bíblia diz? O que podemos entender desse assunto? Meu amigo e minha amiga, quando você lê a Bíblia, você descobre vários casos de adultério. Você encontra na Bíblia várias citações e registros de casos no passado. E aí alguém para e pensa, por que a Bíblia menciona esses casos de adultério? Porque a Bíblia tem
dentre vários objetivos, que tem o principal, que é salvar o homem, mas a Bíblia tem também um objetivo de mostrar o que aconteceu de negativo na vida de alguém, para que você esteja precavido. E a Bíblia mostra o que aconteceu na vida desse alguém depois, de positivo ou de negativo, para que sirva de exemplo e de orientação para nós no presente. Quando falamos em adultério, vem logo à mente alguns nomes. Um nome que vem à nossa mente assim, sem nenhum tipo de dúvida, é o caso de Salomão. Você sabe quantas mulheres teve Salomão? Você sabe como foi a vida sexual de Salomão mencionada na Bíblia? Eu vou te dizer. Salomão teve 700 mulheres e 300 concubinas. No total, 1000. Eu acho que ninguém teve tantas mulheres como Salomão. Eu pergunto, e Salomão foi salvo? Se perdeu? O que aconteceu com Salomão? O que Deus falou a respeito disso? Qual é a orientação divina com relação a casos como este? Há diferença de adulterar com uma pessoa ou com 1000 pessoas? Isso era permitido? Estava correto? Havia um contexto cultural que dava esse direito a ele? Ou não? Vamos falar sobre Salomão. Eu quero jogar isso na arena, vou botar os dois pastores aqui na arena e vou pressionar os dois pastores. Eles terão que falar sobre Salomão. E mais, eu quero saber sobre um outro personagem da Bíblia. É ele mesmo, é isso aí, é o famoso Davi. Você lembra do episódio que a Bíblia relata de Davi? Quando ele olhou para uma mulher que estava tomando banho e então desejou aquela mulher, até que a possuiu, teve filhos com ela. Como fica a história de Davi quando teve o caso com Batseba, envolvendo outros problemas relacionados a Urias, o marido dela? E o caso de Abraão? Abraão, o pai da fé, é ele mesmo, teve um filho com a sua serva, com a sua empregada. E ainda, depois de um tempo, pela graça de Deus, teve um filho com a sua esposa. 2 filhos, com a empregada Ismael, com a esposa Isaque. Aí tem descendências, aí tem consequências, aí tem um futuro, gerações, nações futuras. Eu vou tocar nesse assunto também com os meus convidados. A história de Abraão, o pai da fé, esse caso, esse relacionamento. Eu gostaria que o pastor convidado dissesse o seguinte: como era a cultura no tempo dos profetas e patriarcas? Podia ter 2 mulheres? Era comum assim? Ou era pecado? Ou não era pecado? A poligamia é bíblica? A poligamia tem apoio divino? Como relacionar o não adulterarás com a ideia da poligamia? Percebe que esse assunto tem muita coisa para se debater. Tem muita coisa para se estudar, para se entender também. Mas a Bíblia, quando fala não adulterarás, ela chama a nossa atenção para um outro aspecto, o aspecto espiritual do mandamento. Quando você vai, por exemplo, para Apocalipse, Apocalipse capítulo 17, fala de uma mulher prostituta e usa como figura de linguagem essa prostituição para se referir à prostituição espiritual. Quando a Bíblia fala não adulterarás, ela também está falando do adultério espiritual? Existe isso? A prostituição espiritual? Será que a Bíblia nos dá base para a gente chegar a esse ponto de colocar o adultério do ponto de vista espiritual ou a prostituição espiritual? Como associar uma coisa com a outra? O que você acha? O que você pensa? Sabe, um dia eu conversei com algumas pessoas que viviam uma vida de prostituição. Me impressionou a experiência dessas pessoas. Me impressionou o que eu ouvi dessas pessoas. Normalmente, nós criticamos, condenamos, colocamos uma pessoa que vive na prostituição assim, e já julgamos, condenamos e acabou. Mas ao ouvir as histórias de algumas pessoas assim,
eu fiquei preocupado e percebi que o que leva uma pessoa à prostituição deve ser algo a ser considerado. Nem sempre nós podemos simplesmente dizer, isso aqui, essa pessoa está errada, está perdida. Nunca devemos dizer isso, mas nem sempre devemos julgar precipitadamente. Há casos em que a pessoa realmente, conscientemente quis fazer aquilo e está fazendo aquilo e vai continuar fazendo aquilo e vai perder a salvação, é claro. Mas existem casos que nós precisaríamos pensar um pouco. Mas eu tenho uma outra questão, um outro ponto a ser considerado. O que dizer do homossexualismo? Pensou que eu ia deixar passar? E o homossexualismo? E o lesbianismo? E esse movimento que tem no Brasil e no mundo? E alguém diz, pastor, não mexa nesse assunto. Não toque nesse ponto. Porque isso pode lhe processar. Não, não processa. Eu vou discutir com os meus pastores sobre o homossexualismo, sim. E você vai saber exatamente o que a Bíblia diz e o que nós cremos como cristãos. Qual é o nosso ponto de vista baseado na Bíblia sobre este assunto que é tão debatido. Nós estamos vivendo uma época, um tempo, em que o que é certo está se tornando ridículo e o que é ridículo está se tornando certo. É algo que nos leva a pensar que os valores estão sendo invertidos. Quando Deus diz, não adulterarás, Deus não está privando ninguém dos prazeres, nem da felicidade, muito menos do amor. Quando Deus diz, não adulterarás, Deus está pensando no bem-estar e na felicidade das pessoas. Nós também podemos analisar este mandamento e fazer uma ligação com pessoas que praticam atos sexuais consigo mesma. E aí envolve uma série de objetos. E muitas vezes a masturbação se torna algo praticado por tanta gente. E alguns profissionais a consideram normal. Algumas pessoas chegam a dizer o seguinte, isso não há nenhum problema. Será que há? Será que não há? Meu amigo, não adulterarás envolve tudo isso e um pouquinho mais. O que Deus espera de nós? O que Deus quer dos seus filhos? Veja só o que a Bíblia Sagrada diz. Eu quero chamar a sua atenção para o Salmo 37. O Salmo 37 é um dos salmos mais lindos da Bíblia e um dos meus preferidos, porque o meu preferido é o Salmo 139. Veja o que diz aqui o Salmo 37. A Bíblia diz assim, não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. E o verso 4, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. E o verso 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Aqui tem dois pontos que eu quero destacar. O primeiro está no verso 1. O verso 1 diz, não tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Você sabe que hoje um dos grandes estimulantes para o adultério e para a prostituição e para uma vida sexual errada é a mídia, é a televisão, são os filmes, a própria internet. Isso estimula o adolescente, o juvenil, o jovem a viver uma vida um pouco mais próxima do pecado ou na prática do pecado. A Bíblia diz, não tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Não siga exemplo de artistas que praticam adultério. Não siga exemplo desses homens e mulheres que trocam de marido toda semana ou de mulher todo mês. Não siga. Não siga exemplo de pessoas ímpias que vivem aí na mídia como sendo ídolos. No entanto, são referências que não servem para os cristãos, não são referências para nós.
A Bíblia diz: não siga, não tenhas inveja dos malfeitores, não os tenha como modelo, como exemplo. E a Bíblia diz ainda no Salmo 37, confia no Senhor, agrada-te do Senhor, Ele satisfará o desejo do teu coração. Eu conversei com uma garota um dia desses, ela disse: pastor, eu não consigo um namorado, um outro rapaz, eu não tenho uma namorada. Pastor, o tempo vai passando, e agora como fica? Eu não tive experiência positiva de um bom relacionamento. Será que Deus não tem uma pessoa para mim? E a pessoa diz: eu sou tentada, eu sou tentado a buscar alguém para me relacionar, qualquer um. Ou seja, eu estou sendo tentado, tentada, disseram as pessoas, a praticar um adultério. Porque não me aparece ninguém, só me aparece homem casado, só me aparece uma pessoa casada. E eu oro e nada acontece. É uma questão muito séria. E nós respeitamos muito essas pessoas que estão vivendo uma luta muito grande. Mas o Salmo 37 diz: confia no Senhor, agrada-te do Senhor, Ele satisfará os desejos do seu coração. Nós vamos fazer o seguinte, uma pausa, vamos ligar para um amigo, telefonar para uma amiga, fazer contato com pessoas. Já já eu volto para debater isto com os meus convidados. Até já.